Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre 1984 do George Orwell. 1984 é o quê? O ano em que ocorre o que ocorre aqui. Ou seja, com isso eu quero dizer que isso é uma distopia, porque esse livro foi escrito em 1948 e aqui é uma projeção do futuro. E se eu falei 1948, vocês vão se lembrar que é logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? O que aconteceu? A gente já sabe. Totalitarismo de direita e de esquerda. E é isso que ele critica. Ele critica isso não só aqui, né? Em Revoluções dos Bichos ele já fez isso. Na Revolução dos Bichos ele criticou o totalitarismo soviético, né? Lá a gente vê as figuras de Stalin, Trotsky, Marx e tal. Aqui, embora seja uma crítica ao totalitarismo de maneira bem abrangente, aqui a gente tem mais especificamente a crítica ao totalitarismo de esquerda. Fica evidente que ele está criticando a esquerda aqui, né? Embora não só. Mas vamos pintar a realidade aqui. Porque 1984 ninguém sabe, né? Já sugeriram muita coisa. Eu até pensei que talvez seja uma alteração de números, né? Ele estava em 48, mudou para 84. Mas enfim, não sei. Ninguém sabe, né? É só especulação. Ele está criando uma realidade aqui de um país chamado Oceânia, que está em guerra com a Eurásia, e há um outro país ainda, Lestásia. Enfim, esses três países dominam o mundo, né? Tem lá as divisões, uns dominam parte da Europa, outros parte da Ásia, enfim. O conflito aqui entre a Oceânia e a Eurásia é pelo norte da África. Aqui há uma realidade em que há um partido no controle, que se chama o partido. É o partido e o líder desse partido, o chefe ali do país, da Oceânia, é o Big Brother, o grande irmão. E por todo lado tem a figura, né, tipo um cartaz, uma figura humana mesmo, de um cara. Grande irmão está de olho em você. Ou o grande irmão está te observando. Em inglês está Big Brother is watching you. Está de olho em você, eu acho que fica melhor, é mais assustador. E não é à toa que esses reality shows, né, chamam Big Brother, né, vem daqui. Eu acho que todo mundo já sabe disso. O termo vem daqui, a ideia também de ter telas olhando, todo mundo olhando. Aqui a ideia é o partido olhando por teletelas que controlam. A gente está numa realidade em que já havia rádio e TV. E uma das críticas do autor é essa de que esses aparelhos todos iam acabar controlando a gente, né? Imagine se eles estivessem vivendo a realidade atual da internet. Bom, mas voltando aqui ao contexto, essa Oceânia, este partido, essa estrutura, essa organização, tem o Ministério do Amor, tem o Ministério da Pujança, tem o Ministério da Paz. Mas o que vocês acham que esses ministérios fazem? O do amor fomenta o ódio, o da paz, a guerra, do desenvolvimento, a miséria. E assim vai trocando sinais. O discurso é de uma positividade que não existe. Fomento é de uma situação negativa. E há aqui sempre o discurso de paz é guerra, liberdade é escravidão, fraqueza, acho que é fraqueza, não, ignorância é força. Vocês percebem que trabalham sempre com sentidos contrários? Pensem que uma pessoa submetida a discursos repetitivos sobre uma coisa, por mais absurdo que pareça, ela acaba se convencendo de que o que ela escuta é verdade. Isso já tem testes científicos sobre isso aí, não estou falando à toa. É um condicionamento, a pessoa é condicionada a pensar e agir dessa forma. De modo que quem pensa, a gente diria hoje, fora da caixinha, quem vai pensar, não, paz é paz, não pode ser guerra, ela é tida como louca, ou então ela mesma depois começa a se considerar louca, né? Porque fica uma voz dissonante. Então é todo um sistema feito para condicionar ou enlouquecer ou as duas coisas, né? É esse o clima aqui. E todas as pessoas trabalham para esse partido, né? Então um trabalha no Ministério X, outro no Ministério Y, tudo para forjar uma realidade. Os casamentos, as relações amorosas aqui, elas são controladas também. Então as pessoas se casam com a finalidade da procriação, apenas.
As pessoas são proibidas de se relacionarem, de se encontrarem, de ter um envolvimento amoroso. Aqui há 2 minutos de ódio, uma coisa programada em que se pode xingar tudo. Morte aos fulanos, não sei o que, sabe? É como se fosse um momento catártico. Claro que no meio de tantos controles, e se as pessoas estão condicionadas a pensar da maneira que querem que pense, há um controle de informação. Então, há uma moça aqui, que já vou falar dos personagens principais, uma moça aqui que trabalha no setor lá de ficção. Então, ela cria realidades, cria as historinhas lá que é para distribuir, né? É como se fosse a publicação permitida. E tem o rapaz, o protagonista, o Winston, ele trabalha num departamento de controle que meio que apaga a memória. Reconta a história, apaga a história, deixa circular só que edita. Então você percebe que ele trabalha apagando e recriando o passado e ela criando um futuro, né? Uma realidade. Ele apaga e ela cria. Só que de maneira sempre controlada. Sempre para contar o que querem que contem, certo? Ou para fazer saber o que querem que aprendam, né, o que é permitido. E aí tá, eu estou falando dos 2 personagens principais dessa história. Ele que trabalha nesse departamento aí da memória e ela da ficção. Ele é o Winston e ela é a Julia. O Winston é um sujeito de uns 39 anos, tal, que já foi casado, a mulher dele era meio louca, bem condicionada pelo partido, enfim, aí eles se separaram, eles estão legalmente casados ainda, mas se separaram e tal. A Júlia é bem jovem, trabalha, está sempre envolvida em várias atividades lá pelo partido. O Winston é um rebelde enrustido, assim. Ele sente que tem coisa errada, ele não se agrada do que vê e tal, mas ele assim, não é um líder revolucionário. Eu sinto que ele precisaria de uma pessoa, de um líder para agir e fazer a revolução. Ou seja, sair daquela realidade. A Júlia ela já é mais impetuosa. E eles se encontram num momento de ódio, lá naqueles 2 minutos de ódio. Assim, se encontram à distância, né? Porque aqui nada é permitido. Ele, a princípio, não gosta dela, enfim. Depois a V também não gosta, eles não têm contato. Até que ela vai chegar a ter ele um bilhete falando que o ama. Aí os dois forjaram lá encontro, porque tudo é vigiado, mas ela como trabalha, está sempre envolvida em várias atividades, ela também conhece meio assim meio que de burlar o sistema, né? Eles se relacionam, eles acabam namorando lá, tudo às escondidas. E ela não é politizada, né? Quem lê o livro não se engane achando que ela é politizada. Ela não é. Ela é uma rebelde. Ela preza pela liberdade, mas não por fins políticos. Ele não, o posicionamento dele é político e tal. Ela não se importa com o que vai acontecer, não lembra do passado, da guerra que houve há pouco tempo antes. Ela não se importa com nada disso. Ela quer fazer o uso do corpo da maneira que ela quiser, ela quer fazer o que ela quiser e pronto. Ele até fala que ela é rebelde da cintura para baixo, né? Eu vou parar o resumo do enredo por aqui, porque eu tô com medo de dar spoiler. Então eu finalizo assim, eles têm um relacionamento amoroso, eles resistem ao sistema, mas não de maneira assim muito sistemática, até que eles vislumbram uma possibilidade de fazer alguma coisa. Será que eles conseguem fazer ou não, né? Não se esqueçam que o Big Brother, o grande irmão, está de olho em você. Agora eu vou fazer alguns comentários sobre este livro, né? É claro que aqui ele está fazendo, como já disse, ele está fazendo uma crítica ao sistema totalitário, principalmente o de esquerda, né? Aqui há uma figura, eu não falei no resumo, mas vou falar agora, uma figura do Goldenstein, que é como o grande irmão. Ninguém nunca viu, nem ouve falar a respeito. O grande irmão ninguém vê. Existe. Em um determinado momento aqui falam, o grande irmão sempre vai existir. Daí a gente consegue perceber que não é uma pessoa, é uma figura simbólica. Ou seja, é o partido. É a perpetuação do poder. E há uma figura também do Goldenstein, que é um contraponto ao grande irmão, que é uma pessoa que se rebelou. É uma espécie de anjo caído. Ele equivaleria, não vou lembrar o nome, mas aquele personagem da Revolução dos Bichos que é expulso, que sai, o porco que é Napoleão, não sei, nem lembro o nome dele. E o porco que é persona não grata, que era amigo e depois é um dissidente, que
representa a figura do Trotsky, né? Acho que nos dois casos, os dois representam a figura do Trotsky. Na Revolução dos Bichos fica evidente, aqui também me pareceu isso, o anjo caído. E esse Goldenstein, ele escreveu um livro explicando, é pela escrita do Goldenstein, do que ele escreveu e depois o Winston teve acesso, que a gente entende de maneira bem sistematizada o que é o partido, qual é o controle, o que está acontecendo. Esse contexto todo. Então tem páginas e páginas deste livro, o Winston lendo este livro, ele teve acesso, e é aí que ele fica mais assanhado por uma rebelião, uma revolução, sei lá. E é uma figura também que depois, com o avançar da história, não vou falar muito bem porquê, a gente pode chegar à conclusão que talvez seja uma figura imaginária, fictícia. Ou seja, você não sabe mais, você não tem mais a noção do que é real, do que não é. Agora, vamos pensar por que surgiu uma obra como essa e várias outras parecidas naquele período. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre totalitarismo, eu só vou ler algumas outras obras que eu preciso e aí vou fazer um vídeo relacionando todas essas obras e toda essa questão do totalitarismo. Muita coisa se escreveu sobre isso logo depois da Segunda Guerra, né? Então a gente já tinha passado pelo regime de Stalin, do Franco, do Hitler, do Mussolini e tal. Todos totalitários. Né? Sem falar vários outros, Salazar e tudo mais. E aí isso fez com que várias literaturas surgissem, a maior parte delas distopia, para criticar todo esse sistema. O Estado é um grande produtor de informação. Eu acredito que seja o maior produtor de informação. E quem viu meu vídeo sobre a minha formação sabe que é a área que eu pesquiso, né? Mestrado e doutorado é a área que me interessa, que é o ciclo de produção e fluxos de informação pública. E o Estado é o maior produtor de informação, então ele tem controle de muita coisa, tem dados, muitos dados. Tanto que nos Estados Unidos e na Europa, há toda uma política do mercado de acesso aos bancos de dados do Estado para eles reutilizarem a informação pública e para favorecer o mercado. É por isso que essa questão de lei de acesso à informação não é por acaso não, tá? Mas isso é outra história. O Bob é um escritor italiano que fala, né, que se a gente não controlar o Estado é que pode nos controlar porque ele tem bancos de dados potentíssimos, né, e pode fazer isso. E pode, de fato pode. Por que não faz? Não faz da maneira como é representado aqui no livro. Porque para fazer, eu penso que hoje em dia para fazer teria que ter um partido muito forte, com ideologia muito forte, muito bem articulado. Eu acho que isso não há. Mas as condições materiais para isso tem. É só a gente pensar que no que interessa bem eles controlam. Vejam que o sistema eleitoral do Brasil, ele é um exemplo para o mundo de funcionalidade. E outra coisa que também é exemplo para o mundo, a gente recebe delegações estrangeiras para ver como é o controle da arrecadação tributária. Vejam como é nossa declaração de imposto de renda, o nível de automação disso. Nota Fiscal Paulista, esses programas assim, eles sabem tudo que interessa. Eles utilizam, ele tem os dados de tudo, só que utiliza, agrega o valor àquilo que interessa. Arrecadação tributária e eleição, só para dar um exemplo. Mas o Estado tem condições de controlar tudo, desde o nascimento até a morte, porque ele valida, pontua a nossa vida e valida, por exemplo, certidão de nascimento, de casamento, óbito, para tirar carta, para sair do país, para estudar. Pense que há faculdades, há escolas públicas, mas e o currículo, quem determina? Pense que tudo é determinado pelo Estado. Ele controla, ele determina o que a gente vai fazer. E eu trabalho no Estado, sei, né? Um cargo público mexe muito com a cabeça das pessoas, principalmente se for um cargo de gerência, direção. Porque qualquer decisão que se tome afeta a vida de muita gente. Então, se uma pessoa é vaidosa, ela vai amar isso. É claro que uma decisão que se toma afeta a vida de muita gente, isso pode ser para o bem ou para o mal. Só que para o bem a gente vê muito pouca gente fazendo, né? Políticas públicas interessantes a gente vê muito pouco. Mas para o mal, né, sabe, o mal não precisa ser aquela coisa pavorosa, mas basta você estar no cargo e favorecer parentes, né, com nepotismo, você ajudar a fazer, ganhar licitação dos amiguinhos, essas coisas todas. Então vocês veem que é uma terra meio de ninguém. E outra coisa que com a minha experiência no Estado eu percebo que, embora não haja nada assim de maneira sistematizada,
há muitos indícios, assim, totalitários, às vezes até mesmo fascistas, sabe, esse discurso de são as diretrizes, foi determinado isso, quem determinou? Sabe? É usado assim um sujeito indeterminado. E isso começa, o discurso fascista começa assim, uma questão, um controle disso, um controle exagerado daquilo. Quando vocês veem assim essa questão de ordem, vamos organizar, vamos botar ordem, começa a ficar com medo. Porque todo esse discurso de ordem descamba nisso aqui. Porque ordem, em questão política, quer dizer controle. Eu nunca vi ordem, num contexto político, significar outra coisa. Então, quando você vê um discurso assim de vamos colocar ordem, no tempo da ditadura havia ordem, não é ordem, é controle, é subjugação dos mais fracos pelos mais fortes. Normalmente é isso, eu ainda não vi nenhuma realidade que fuja disso. E essa questão de controle, de Estado e tal, ela é muito bem explicada no livro Vigiar e Punir, do Foucault. Eu ainda não li tudo, quando ler eu vou fazer um vídeo para vocês, mas ele trata bem dessa questão. Esses mecanismos de controles estatais. Uma outra coisa que é importante falar nesse livro é que o partido quer o poder, pelo simples prazer de controlar. Então o poder aqui não tem uma função utilitária, como teria se fosse no caso de nepotismo. O poder para assim eu conseguir emprego para a minha família, conseguir favorecer os amigos. Não. É pelo controle, pelo exercício de controle. Então o poder é como um fim em si mesmo. E esse poder significa o quê? Controle. Não é que a finalidade do poder é o controle. O poder significa controle. E aqui no livro a gente está numa realidade em que as coisas são controladas pelas teletelas, né, que observam tudo. E a gente está numa realidade em que havia TV e rádio. Pensem que, para um regime totalitário, ter a força que tem, ele precisa muito de propaganda e precisa muito de fluxo de informação controlado. Então os meios de comunicação estão sempre sob controle, né, para controlar tudo o que é transmitido e também fazer circular o que interessa. Não havia ainda internet. Agora pense, imagine se fosse o mundo de hoje. Hoje, como eu falei, o mercado é o grande produtor de informação. Ele produz, mas utiliza de maneira sistemática apenas o que interessa. Agora, quem utiliza de maneira muito mais sistemática as informações sobre nós? O mercado. Então, se você tem o cartão fidelidade de qualquer mercado, Pão de Açúcar, e você compra fralda, leite em pó, eles sabem que você tem criança. Aí eles te oferecem brinquedo. Se você está pesquisando colchão na internet e tal, depois você entra na rede social, tá lá. Google AdSense te oferecendo colchão. E a gente faz isso ainda, a gente dá mais poder, né? Porque eles fazem isso com o nosso consentimento. A gente avisa que está no aeroporto, a gente avisa em qual restaurante a gente está, com quem, fazendo o que. A gente vai avisando, né? A gente gosta de se amostrar e vai avisando. E eles vão controlando mais, oferecendo, eles traçam o perfil para te oferecer coisas. Então é um controle para o consumo. E é por isso que o mercado quer cada vez mais ter muito mais acesso à produção do Estado, a produção de informação do Estado. E eu falo isso com conhecimento de causa porque foi o que eu pesquisei no mestrado e doutorado. Eu li documentos da OCDE, do FMI e tal. É toda a questão de controle da informação, Europa e Estados Unidos. O mercado quer controlar cada vez mais o Estado. Então toda essa questão de lei de acesso à informação, esse discurso de transparência é para eles terem mais acesso à informação do Estado, que agregam muito valor, eles sabem interpretar, para utilizar mais para aumentar o consumo, para aumentar o lucro. O Estado utiliza o que interessa e aumenta a arrecadação. O mercado quer utilizar tudo que interessa para aumentar o lucro. E a gente fica no meio disso, né? Eles falam que é tudo pela sociedade, pela cidadania, mas não. Eles querem ter mecanismos cada vez mais potentes de controle sobre o nosso comportamento, que é para nos controlar melhor, para arrecadar mais, no caso de um, e ter mais lucro, no caso de outros. Mas como eu falei, eu vou fazer um vídeo ainda mais sistematizado com esses livros que tratam de totalitarismo, né? E a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de dar um joinha, de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo se leu, se não leu, enfim. E de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Muito obrigada, beijo, tchau, tchau.